Polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encostar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? E a gente queria falar hoje sobre um assunto de extrema importância, né? Dia 25 de novembro, que é aí em relação à campanha que vem ganhando voz, né? Ao projeto sobre o combate à violência contra a mulher, né? Dia 25 de novembro, a gente lembra, no caso, deve ser um tema muito abordado e lembrado em todos os dias do ano, porque em todos os dias, em algum lugar do país, algum lugar do mundo, uma mulher sofre violência física. E claro, uma Lindinha não podia deixar de falar sobre esse assunto de extrema importância, que inclusive foi tema de redação, né, do Enem de 2015. Para quem não se lembra, o tema da redação do Enem de 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A gente vai fazer um vídeo rapidinho, mas esse assunto a gente não podia deixar de falar no canal, né? Porque as mulheres precisam ganhar voz todos os dias. Inclusive, também é tema de Enem e é tema de extrema importância aí que caiu em redação. A gente vai falar um pouco sobre o Enem de 2015, né? Sobre a importância do tema que teve a redação. Aqui, no caso, não estou dizendo que venha cair em 2020, 2021, mas sim é um assunto que sempre vem caindo, né? Porque é um assunto de extrema importância e um assunto que todos os dias sempre tem aqui no caso, sempre tem alguma mulher que sofre violência, então é um tema que deve ser abordado todos os dias, um tema sempre, né? Um tema constante. Olha só, sobre o Enem de 2015, né, em relação a esse tema, inclusive hoje, no caso, como é aí o dia do combate à violência contra a mulher, no Enem de 2015, para quem não sabe, no tema proposto aí da redação, olha só, eu vou trazer para vocês porque foi de extrema importância, no texto 1, lembrando que aqui foi no ano de 2015, né? A gente pode fazer uma comparação aí também no ano de 2020 em relação a esse assunto. No ano de 2015, olha só, vamos voltar aqui à proposta de redação, que foi aí nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país, aqui no caso, gente, em relação ao Brasil, mas claro que em outros países também não deixam de ser números altíssimos, né, e sempre acontece em outros países. Eu tô colocando em foco porque foi tema da redação do Enem, aqui no caso no Brasil, tá certo? Olha só, nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil aqui no caso, só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230% mais, que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. E tem um mapa, olha só, um mapa de violência, né, de 2012, aqui no caso, o texto 1 e o texto 2. Eu vou ler essa proposta de redação aqui no caso de 2015, porque foi interessantíssima, né, esses dados aí coletados através de pesquisas, né, em relação aí principalmente a feminicídios, tudo que aborda em relação à violência contra a mulher, olha só. Tipo de violências relatadas que teve, né, que no caso, dentre elas, física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, cárcere privado, tráfico de pessoas, né? Então tem os gráficos também que o Enem propôs aqui como proposta de redação, né? E também os impactos em números, né, em relação à Lei Maria da Penha, né?
mais de 330 mil processos, aqui no caso, foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. Aqui no caso, depois que foi implantada a Lei Maria da Penha, né? Imagina aí quando não existia, né? Aqui no caso, olha só, 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher existente no país, que resultou em 33,4% de processos julgados, 9.715 prisões em flagrante, 1.577 prisões preventivas decretadas, né? Aqui no caso, 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Aqui no caso tem os dados, né? Os relatos também aqui de violência, que foi aqui no caso, que foram coletados, são de 237 mil, né, relatos, olha só, pelo Disque Denúncia, né, 180. E aqui no caso, 7 de cada 10 vítimas que telefonaram afirmaram terem sido agredidas pelos companheiros. Então, aqui no caso, gente, esse tema é de extrema importância, né? Não foi em vão, como se diz, não foi à toa que ele foi tema de redação. É algo importantíssimo que sempre deve ser discutido, porque, como eu disse, todo dia, em algum lugar do mundo, uma mulher sofre violência, uma mulher é morta, sempre há casos de feminicídios, então é um assunto que sempre deve ser levado em pauta, né? E hoje, como é dia 25 de novembro, o dia aí do combate à violência contra a mulher, aqui no canal, como um tema importantíssimo, a gente não podia deixar de falar, né, de abordar sobre esse assunto importante, principalmente para as mulheres do Brasil, deste país, né. Então, aqui no caso, em 2015, vamos olhar aí os dados em 2020, no ano atual. Aqui no caso, gente, vou ler para vocês a reportagem aqui que foi aqui em 2020, né, créditos ao site do G1, um local aqui em São José do Rio Preto, mas também, e aqui no caso, Araçatuba, mas tem outros locais também. A gente vai analisar em relação a esses locais, mas lembrando que em várias outras partes do Brasil também vocês podem analisar aí em relação a esses dados. Olha só o que a reportagem ela traz. Ela foi retirada aí do dia 8 de outubro, aqui no caso de 2020. De outubro não, desculpa, é de novembro, é recente, atualizado em 2 semanas. De 8 de novembro aqui de 2020. O que acontece? Rio Preto registra mais de 1,2 mil casos de violências contra mulheres neste ano. Uma plataforma lançada recentemente na cidade, vale lembrar que em relação à pandemia também, né, a situação da violência contra as mulheres aumentou também, olha só. Uma plataforma lançada recentemente na cidade reúne dados sobre a violência e permite mapear os casos e combater este crime. São José do Rio Preto, São Paulo, registrou só neste ano mais de 1,2 mil casos de mulheres que sofreram algum tipo de violência em casa. Uma plataforma lançada recentemente na cidade reúne dados sobre a violência e permite mapear os casos e combater este crime. O nome é SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Depois que os dados chegam a esse departamento, eles se transformam em estatísticas. A plataforma pode ser considerada um mapa de violência em Rio Preto desde 2015. O sistema contém as principais informações de ocorrências envolvendo desde crianças, jovens e adultos. Com ela é possível descobrir o perfil das vítimas, dos agressores e até as regiões onde as ocorrências acontecem. Com essas informações, o município tem condições de criar políticas públicas mais eficientes no combate à violência. A ferramenta tem o objetivo de subsidiar a política pública para ajudar no combate, desde a prevenção até a assistência e proteção. Já percebemos a ressonância dessa ferramenta, afirma Rita Viela, gerente de doenças e agravos da Secretaria. Analisando os gráficos, por exemplo, é possível ver que as mulheres são muito mais vulneráveis à violência desde a infância
mas é na faixa etária entre 20 e 59 anos que elas se tornaram principais vítimas. O perfil do agressor é, em primeiro lugar, o cônjuge, em segundo lugar, o ex para Sônia Paz, presidente do Conselho dos Direitos das Mulheres. A ferramenta vai ser extremamente importante para o poder público. Ele traz um raio-x da situação da violência em Rio Preto. A partir daí podemos implantar ações em locais específicos, vendo quais bairros têm maior número de ocorrências, afirma. Só este ano, a Secretaria da Mulher do Rio Preto realizou 1.289 atendimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência. São os números altos de atendimento e a demanda toda envolve uma equipe psicossocial para atender mulher, uma série de serviços que nós fazemos além de assistencialismo, diz a secretária da Mulher, Maureen Leão Cury. Se a gente for analisar, também aqui no caso, vou ler uma outra reportagem para vocês em relação a feminicídios, ao número de feminicídios aqui no caso. Essa reportagem aqui foi retirada do site Jovem Pan também, há um mês atrás, né? Deixa eu ver aqui a data da publicação da notícia. Deixa eu ver se fala aqui. Só está um mês atrás, mas créditos aí ao site Jovem Pan, fonte aí de Camila Corsini. Beleza, olha só o que a reportagem descreve. Aqui no caso, gente, são feminicídios, mortes, aqui no caso, por agressão, né? Aqui no caso, em relação à morte das mulheres, né? Crimes praticados aí. 90% das vítimas de feminicídios foram mortas pelo companheiro ou pelo ex, apontando o anuário. Os casos de feminicídio no Brasil cresceram 1,9% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 647 mulheres assassinadas por causa do gênero nos primeiros 6 meses deste ano. Os dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta segunda-feira, 19, em 2009. Aqui no caso, gente, em 2015, se a gente for analisar o gráfico, né, eles estavam comparando em 1980 a 2010, né, que no caso o número de mortes no período passou a 1.357 para 4.465, aqui é a soma total entre os anos de 1980 a 2010. Agora aqui no caso, em 2019, né, se a gente for somar, esses números vão aumentar muito mais, né? Olha aqui, o país registrou 1.326 vítimas de feminicídio, né? É algo muito grande em relação aí aqui no ano, na comparação do ano de 2019 também, né? Se for somar em relação aos vários anos, aqui no caso, como a proposta de redação de 2015 fez, esses números vão ser muito maiores, né? Aqui no caso, um crescimento de 7,1% em relação a 2018. Então, já houve um aumento aqui, né, em relação a 2018. Só esses 2 anos. Vale lembrar que essa fonte aqui é a pesquisa só desses 2 anos. Imagina se fizer uma comparação igual aqui no gráfico em relação aos anos anteriores. Como esses números vão ser maiores, né? Algo muito triste, infelizmente, que ainda é assunto aqui no caso, né? Que ainda vem acontecendo todos os dias em várias partes, vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Um crescimento, aqui no caso, desse número, 66,6% eram mulheres negras, né? O perfil das mulheres também, 56,2% tinham entre 20 e 39 anos e 89,9% aqui no caso foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Quanto aos casos de violência contra a mulher durante a pandemia, os registros de agressão em decorrência da violência doméstica nas delegacias caíram 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado, o que é preocupante, né? Porque os registros estão caindo, né? Ou seja, as mulheres estão com medo de denunciar, algo que também é muito preocupante, né? Que elas não estão denunciando.
Então, isso também é preocupante, olha só. Em compensação, aumentou 3,8% o número de ligações para o 190 para relatar a mesma ocorrência. Ao total, olha só, gente, foram abertos 147.379 chamados em aberto. São dados que preocupam, mas por um lado já eram esperados. Na China também, aqui no caso já tínhamos relatados o incremento da violência doméstica como consequência da pandemia, explicou Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, gente, para vocês analisarem, aqui tem mais, aqui no caso, em 2019 foram registradas mais uma agressão física a cada 2 minutos, no total são 266.310 registros de lesão corporal dolosa em decorrência da violência doméstica, que caracteriza um crescimento de 5,2% em relação ao ano de 2018. Em razão disso, a Polícia Civil solicitou 349.942 medidas protetivas de urgência em 21 estados brasileiros, quase 1.000 por dia. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, entretanto, alertou que esses casos são subnotificados, visto que eles são baseados apenas em boletins de ocorrências. Esses feminicídios, por exemplo, são aqueles mais fáceis de serem identificados, seja porque a autoria era conhecida ou porque era explícito. Então, imagino os que não são, né? Em relação à violência sexual, em 2019 foram registradas um estupro a cada 8 minutos. Nossa! No total foram 123 mil vítimas. Neste número, 70% eram vulneráveis, seja por serem crianças, adolescentes, pessoas com deficiência cognitiva ou que estavam alcoolizadas. No total, 57,9% das vítimas tinham no máximo 13 anos e 85,7% eram do sexo feminino. Dos estupros registrados, 92,5% tinham um único autor e 7,5% foram coletivos. Gente, pesado, né? Muito forte isso. Então, a gente não podia deixar de falar em relação a esse assunto, né? E que as mulheres tenham mais voz para denunciar, que elas consigam, gente, saiba que vocês não estão sozinhas, né? Diz que denúncia 180, não tenham medo de denunciar. Violência contra a mulher, infelizmente, ainda existe. E as mulheres precisam ganhar mais voz, né? Mais força, mais coragem para denunciar. Saibam que vocês não estão sozinhas, tá bom? E uma energia não podia deixar de falar em relação a esse assunto, né? Principalmente hoje, nesse dia 25 de novembro, que está aí, né? Em relação ao combate à violência contra a mulher, tá bom? Bom, espero aí que todas as mulheres consigam ter voz, não só nesse país, mas todas as mulheres do mundo, beleza? E esse foi mais um vídeo aí do canal. Não deixe de acompanhar os outros vídeos. Se inscrevam, curtam, compartilhem, né? Não podia deixar de falar sobre esse assunto porque ele também é tema de Enem. Ainda bem que é tema de Enem, né? Ainda bem que o Enem aborda esse tema e tomara que continue abordando porque é muito necessário, tá bom? Vejo vocês aí nos próximos vídeos.